Olá, seja muito bem-vindo ao canal. Hoje você vai ouvir histórias assustadoras, reais e difíceis de esquecer. Relatos de pessoas que morreram por alguns minutos, foram consideradas clinicamente mortas, mas voltaram. E o mais perturbador, todas elas trouxeram um aviso. Não um aviso genérico, mas mensagens específicas, urgentes e, em alguns casos, proféticas. Prepare-se, porque o que você vai ouvir agora pode mexer com suas crenças, seus medos e até com a sua percepção da realidade. Vamos começar. Em 2012, nos Estados Unidos, uma jovem chamada Emily sofreu um grave acidente de carro. Seu coração parou por quase 6 minutos. Durante esse tempo, ela afirma ter estado em um lugar silencioso, escuro, mas não completamente vazio. Ela se via caminhando por um corredor cinzento, longo, sem janelas, sem fim. No final dele, um homem muito velho a esperava. Tinha olhos completamente brancos e uma expressão neutra, mas ao mesmo tempo carregada. Ele ficou em silêncio até que Emily se aproximou. Quando ela chegou perto o suficiente, ele falou algo que ecoa em sua mente até hoje. Volte e avise sua mãe, ela precisa fazer os exames. Emily acordou no hospital gritando completamente desesperada. Nos dias que se seguiram, insistiu para que sua mãe fosse ao médico. Após muito custo, a mãe concordou. O resultado: câncer de mama em estágio inicial. Ainda era tratável. Emily tem certeza absoluta de que aquele velho era algum tipo de mensageiro, uma entidade do outro lado, tentando impedir uma tragédia. Aquela morte temporária foi um canal para algo maior. Agora, vamos ao segundo caso. Rodrigo, um brasileiro de 38 anos, teve uma parada cardíaca durante uma cirurgia de emergência. Seu coração ficou parado por 3 minutos. Quando voltou, contou uma história tão surreal que nem os médicos conseguiam entender como algo assim poderia surgir da mente humana. Ele se viu num campo seco, árido, e à sua frente caminhava uma menina de cabelos escuros e queimados. A pele dela estava manchada, como se tivesse passado por um incêndio. Ela gritava sem parar: "Vocês não estão ouvindo, ele ainda está preso." Rodrigo tentava se afastar, mas era como se estivesse sendo puxado para o chão, como areia movediça. Em certo momento, a menina parou, olhou diretamente para ele e disse: "Você ainda tem tempo, mas não vai ter de novo." Após acordar, Rodrigo começou a ter pesadelos recorrentes com fogo, fumaça e casas de madeira. Não sabia por quê, até que, ao conversar com parentes mais velhos, descobriu que seu avô havia morrido em um incêndio numa casa antiga na zona rural em 1959. Um fato que nunca era mencionado pela família. A partir desse momento, Rodrigo passou a acreditar que parte da alma do avô estava presa. E aquela garota, talvez uma entidade ou espírito, tentava alertar. Havia algo inacabado. Algo que precisava ser resolvido. E não para por aí. Em 1997, Claire, enfermeira de uma ala de cuidados paliativos, sofreu uma hemorragia interna. Ela foi dada como clinicamente morta por 4 minutos. Quando voltou, estava em estado de pânico. E seu relato foi tão perturbador que precisou de acompanhamento psicológico por meses. Claire dizia ter visto uma fila, uma longa fila de pessoas paradas em silêncio. Umas choravam, outras apenas olhavam para ela, como se a reconhecessem. Ela tentava se mover, mas não conseguia. Sentia uma pressão constante, como se algo a mantivesse ali à força. Foi então que uma figura sombria apareceu. Um vulto alto, sem rosto, mas que irradiava presença. Ele disse: "Você não devia estar aqui. Ainda não. Mas já viu demais." Ao acordar, Claire reconheceu 2 rostos da fila. 2 pacientes que estavam internados no hospital. Ambos morreram dias depois. O mais estranho: um deles era um homem jovem, aparentemente saudável, que teve uma parada cardíaca repentina. Após isso,
Claire se desligou do hospital. Mudou de cidade. Antes de desaparecer completamente da internet, deixou uma única mensagem em um antigo fórum sobre experiências de quase morte. O que nos espera não é luz nem sombra, é julgamento. E começa antes da morte. Esses são apenas 3 entre milhares de relatos parecidos, espalhados por todo o mundo. Pessoas que morrem, voltam e trazem mensagens. Algumas são alertas, outras são pedidos de ajuda. E há ainda aquelas que deixam uma sensação incômoda, como se estivéssemos sendo observados, estudados ou vigiados. A ciência tenta explicar essas experiências como reações químicas do cérebro morrendo, alucinações provocadas pela falta de oxigênio, pela atividade cerebral desorganizada. Mas como explicar mensagens com informações precisas? Nomes que nunca foram ouvidos? Detalhes que se confirmam depois, mesmo sem explicação lógica? Talvez estejamos tocando, mesmo que por segundos, algo que ainda não deveríamos entender. Talvez a morte seja mais do que um fim. Talvez ela seja um encontro. E se você recebesse um aviso assim, o que faria? Ignoraria ou mudaria tudo? Obrigado por assistir até aqui. Se você conhece alguém que passou por uma experiência parecida ou tem uma história que nunca contou para ninguém, escreva nos comentários. Se inscreva no canal, ative as notificações e deixe o like para que mais pessoas tenham acesso a relatos como esses. E lembre-se, às vezes quem morre volta, mas nem sempre volta sozinho. Até a próxima.